Olá, meus queridos, boa noite, sejam muito bem-vindos. Esse é um momento separado para podermos aprender um pouco mais do Senhor, não é? E aqui você tem a oportunidade de se aprofundar mais no conhecimento dele, do Senhor, de ter mais espaço para pensar, discutir sobre os ensinos bíblicos. Chamei antes aqui o vídeo, mas a internet está oscilando hoje de novo, né? E aí acabou que eu tive que encerrar para poder chamar novamente, torcendo aí para que a internet ajude, né? E transmita sem problema. Meus queridos, este momento é um momento muito especial, porque é um momento em que aquela palavra que faltava, que você estava precisando, que Deus trouxesse ao seu coração, aquela mensagem vinda de Deus para abrir os seus olhos, abrir sua mente, para mudar uma situação, pode acontecer. Então, todas as vezes que a gente para refletir na palavra de Deus, a gente está abrindo espaço para que isso aconteça na vida da gente. Veja que quando a gente para refletir, como a gente tem feito nessas noites, é a mesma coisa de que a gente ter programado uma devocional, um culto doméstico, né, todos os dias. E em todos esses dias, de forma sistemática, termos definido que estudaríamos esses textos que a gente tem estudado. Então, todas as vezes que a gente busca esse aprofundamento, se compromete em aprender mais da palavra de Deus, em entender melhor a palavra de Deus, a gente começa a ter mais e mais oportunidades para crescermos e para ouvirmos a voz do Senhor. Deus usa essas situações, Ele usa a palavra dEle para trazer essa mensagem a nós. E vindo da palavra de Deus, a gente não tem dúvida de que, com certeza, é bênção de Deus para a vida da gente. Então, louvado seja Deus por estes momentos e que Ele mesmo nos conduza, fale ao coração da gente, que nos ensine durante esse período. A gente começou ontem esse novo ciclo de reflexões sobre a sabedoria divina e realmente a gente precisa da sabedoria de Deus para lidar com a nossa vida, não é? Então, seja mais um a engrossar, não é? Fortalecer essa fileira da fé que tem se aprofundado no estudo da palavra do Senhor. Eu convido você, neste momento, a fechar os olhos para que a gente possa orar ao Senhor, pedindo que Ele tire da nossa mente, do nosso coração, tudo aquilo que esteja neste momento concorrendo com Ele, tentando tirar a nossa atenção. Então, feche seus olhos e vamos orar juntos ao Senhor neste momento. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, porque o cuidado do Senhor conosco é maravilhoso. O Senhor tem ensinado a gente a viver e a lidar com cenários dos mais diversos. Deus, abençoe cada um de nós neste momento em que a gente se separou esse período, a gente se reúne, ainda que virtualmente, separamos esse período para meditar em Tua Palavra. Que o Senhor, em nome de Jesus, esteja, ó Deus, nos guiando, ensinando a cada um de nós. E que tudo que nós meditaremos nesta noite, na Palavra do Senhor, encontre espaço no coração da gente para que a gente cresça. Abençoe cada família e que cada lar neste momento seja abençoado, fortalecido pelo poder do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vou colocar aqui o texto da nossa reflexão nesta noite. O ciclo de reflexões sobre a soberania, sobre a sabedoria de Deus e o tema de hoje. A gente viu ontem que Deus chama cada um de nós a refletir sobre como nós temos vivido, como nós temos usado o nosso tempo e o nosso conhecimento para viver. A nossa vida, ela tem que ser pautada pela palavra, ela tem que ser pautada pelo ensino do Senhor. E quando a gente olha para o nosso dia a dia, a gente vê que há muitas influências sobre nós, não é? Há influências filosóficas das mais diversas, há influências comportamentais,
às vezes desprovidas de uma filosofia mais profunda, mas puramente comportamental, algo aprendido no dia a dia. Às vezes a pessoa acha que com aquele comportamento ela leva vantagem, então assim ela vive. E aí vai, várias e várias questões que podem vir sobre nós, nos influenciar, e a gente acaba levando uma vida que, em boa parte das vezes, desconsidera o que é bíblico, ou desconsidera a palavra da forma como ela é ensinada. E a gente acaba fazendo isso até de maneira bem sutil, né? Porque a gente tem dentro da gente aquele sentimento, aquele desejo da autopreservação. Então, naturalmente, a gente procura o caminho que menos nos traga problemas. Para as pessoas que não gostam muito de estar em evidência, vão procurar normalmente atitudes, vão se comportar normalmente de maneira a não chamar muito a atenção. E às vezes elas pecam por omissão, porque deveriam ter falado alguma coisa, deveriam ter se comportado de forma diferente, mas não queriam. Porque se elas fossem se comportar como a palavra de Deus ensina, fazer o que a palavra de Deus fala, ela chamaria atenção para ela e ela não quer isso. Então são várias questões, vários fatores que podem vir sobre nós no nosso cotidiano e que prejudicam a nossa prática bíblica cristã. E aí Deus fala ao coração da gente e diz, olha, vocês precisam analisar melhor isso. Porque a sabedoria não é um artigo que está longe da vida do cristão, não pode estar, porque eu dou de graça. Por que vocês não usam? Né? Então, se vocês não sabem, peçam a mim que eu dou e vocês vão usar. Então, esse é o cenário, é o contexto. Num período de vida em que a gente é desafiado a todo instante a demonstrar um comportamento equilibrado, sábio, então essa palavra é uma palavra que vem como chuva sobre nós, vem como água a regar a nossa terra, o nosso coração. E hoje à noite a gente vai continuar refletindo, né? É o nosso segundo estudo desse ciclo, segunda reflexão desse ciclo sobre a sabedoria divina. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor, se você já não abriu, no texto que está na tela, que é o texto de Provérbios 2, versos de 1 a 6, tá bom? Peço que você abra, peço também que você mantenha a palavra do Senhor aberta, porque a gente vai voltar ao texto algumas vezes, porque a exposição é do texto, então fique com a Bíblia aberta e eu peço que você acompanhe aí a leitura que eu vou fazer agora. A minha versão é a Nova Versão Internacional. Se você está participando com a gente hoje ou já participou algum dia e achou diferente a versão da leitura, é porque a versão é essa, é uma versão que deixa mais claro, não é o texto, na medida que a gente lê, então eu prefiro ela. NVI. Então, versículos de 1 a 6. Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Amém, queridos? Quando a gente lê um texto como esse, a gente já começa a perceber que há uma ordem do Senhor para que a gente queira a sabedoria, para que a gente busque a sabedoria. E essa ordem é uma ordem que vai bater na nossa mente a todo instante, se a gente for ler a palavra, porque a todo momento ela vai trazer para a gente a necessidade da gente se aprofundar, conhecer, saber mais do Senhor. E esse temor e esse conhecimento de Deus são elementos que precisam existir na vida da gente. Então, pensar no temor a Deus é pensar que a gente já compreendeu que Ele é o nosso norte. Pensar no conhecimento de Deus é perceber que Ele, o conhecimento de Deus, é o lastro para a nossa vida. E nesse momento em que a gente está ainda no início, né, da nossa reflexão, eu quero aqui ler uma historinha para que você avalie um pouco essa história e veja como é que a gente pode conectar ela no texto, né? Olha só.
Ao encontrar no chão um pequeno e frágil filhote de passarinho, um dos discípulos de um grande sábio concebeu um jeito de, afinal, provar ser mais esperto que seu mestre. Vou levar o passarinho até o sábio e lhe perguntar se ele está vivo ou morto. Pensou ele consigo mesmo. Se ele responder que o passarinho está morto, eu abro a mão e o deixo se mexer. Se ele responder que está vivo, eu aperto um pouco nas mãos e o mato. De um jeito ou de outro, ele não acertará a resposta. Após ensaiar mentalmente suas palavras, aproximou-se do mestre e lhe perguntou: Bom mestre, o que tenho em minhas mãos? O mestre olhou para suas mãos e, vendo algumas penas por entre seus dedos, respondeu: Um filhote de passarinho. Muito bem, mestre. Mas este filhote está vivo ou está morto? E o mestre, de pronto, lhe respondeu: Isso só depende de você. Na vida a gente vive nesse dilema, não é? Eu falei há pouco que várias são as influências sobre a gente. E essas influências tentam moldar o nosso comportamento. Essa historinha vem como mais uma forma, mais uma maneira de tentar evidenciar isso. Nessa história, o discípulo já estava cansado de não conseguir demonstrar que sabia mais do que o seu mestre, que se comportava de forma mais altruísta, uma maneira mais destacada. E aí ele pensou num subterfúgio, não é? Em manipular a realidade para que ele pudesse se sobressair. Só que ele não tinha se dado conta de que havia aquele mestre era realmente alguém que tinha um conhecimento muito mais amplo, né? Considerava inclusive o comportamento comum do ser humano. Então, na hora que ele levou o pássaro e fez a pergunta, o mestre entendeu que o que podia acontecer ali dependeria da resposta dele mesmo e do comportamento daquele discípulo. Então, é uma história que faz com que a gente pense sobre o que nós temos feito com aquilo que Deus nos entregou. Às vezes a gente para avaliar o nosso cenário de vida e a gente fica pensando, né? Eu vou me comportar de acordo com a situação. Se a pessoa falar alguma coisa nesse sentido e eu não concordar, quiser mostrar um outro lado, outra faceta, eu vou mudar o meu pensamento, eu vou me comportar de outra maneira só para que ela não consiga se sobressair em uma discussão, no comportamento. Eu quero conseguir fazer ficar bem claro que eu consegui ganhar, eu consegui me sobressair. E aqui a palavra de Deus vai nos ensinar que o nosso comportamento deve ser aquele de buscar na palavra de Deus, no conhecimento do Senhor, as informações para que, de fato, a gente viva o que Ele quer que a gente viva e que a palavra dele sobressaia. E não nós, e não o nosso comportamento, e não a nossa própria vida, mas a palavra de Deus. Então vamos olhar, queridos, o que nós temos nesse texto. O capítulo 1 de Provérbios até o capítulo 9 é um trecho de capítulos nesse livro que vão falar algumas vezes sobre conselhos dos pais aos filhos ou em outros momentos dos conselhos da sabedoria, conselhos do próprio Deus aos seus fiéis. De um jeito ou de outro é Deus falando, porque quando Salomão escreveu os trechos que escreveu, ele escreveu inspirado por Deus. Então, de um jeito ou de outro é Deus falando com a gente. E somos filhos dele, filhos de Deus. O nosso tema da reflexão nesta noite é o temor e o conhecimento de Deus. E já está aí na tela. Vamos ver aqui algumas condições que Deus nos apresenta para que a gente consiga alcançar esses benefícios espirituais. Porque são benefícios para a vida da gente. São elementos que a gente precisa ter no nosso cotidiano. Então vamos ver quais são as condições que o texto nos traz, nos informa, que Deus quer que nós cumpramos para que a gente consiga ter esses benefícios. Eu convido você a olhar novamente a palavra do Senhor, o versículo 1 do capítulo 2. Pega aí a sua Bíblia, capítulo 2, verso 1. Diz assim: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, aceitar minhas palavras e guardar os meus mandamentos,
aqui nesse verso a gente vai ver Salomão introduzindo aquele que é o tema, o grande tema, não é? Dessas palavras sobre a sabedoria, do ensinamento sobre a sabedoria, que é falar sobre o temor que a gente deve ter em relação a Deus e a preocupação em estar a todo instante vivendo em torno, ao redor, né, dessa mensagem para que a gente consiga entendê-la e aprendê-la. E aqui nesse verso primeiro, a gente vê duas condições que o Senhor coloca logo de início para que a gente consiga compreender e viver o temor e também o conhecimento dele. A primeira delas é aquela que não poderia estar de fora dessa mensagem, que é aceitar a palavra de Deus. Quando a gente pensa em um conselho, a gente pensa também que o conselho só vai ser bom mesmo se ele for atendido, se você ouvir e você praticar. Se um pai chega para o filho e diz: olha, meu filho, não coloque o seu dedo, não coloque nada de metal na tomada para você não tomar choque. Fala isso a uma criança. E a criança ouve o pai falando isso, a mãe, mas não dá atenção e vai lá e coloca algo de metal na tomada. O que vai acontecer? Não houve o aceite daquela palavra, daquele conselho, e foi feito completamente o oposto. E o resultado vai ser o pior possível. Então, quando a gente pensa nas condições que a palavra de Deus nos apresenta para que a gente consiga viver mais perto de Deus, a primeira delas é poder aceitar essa mensagem, essa palavra. A palavra de Deus não pode ser negligenciada. A gente viu ontem, no capítulo 1, que há um grupo, pelo menos 3 grupos de pessoas que para quem Deus fala naquele capítulo 1, do versículo 20 a 33, e que ele fala para aquelas pessoas que elas estavam virando as costas para a palavra de Deus, para a mensagem do Senhor. E ao virar as costas para a palavra, elas caminhariam de mal a pior. E quando chegassem num momento difícil da vida e que clamassem a Deus, Deus não responderia à oração delas. Então, aqui a primeira condição é aceitar a palavra de Deus. Queridos, às vezes a gente tenta mexer um pouco algumas expressões, alguns textos. Tem gente, inclusive, que lê alguns textos da palavra de Deus, mas não lê outros, porque diz: não, isso aqui não se aplica a mim não. Só vou ler aquilo que fala comigo, aquilo que eu percebo, eu entendo que Deus está falando para mim. Quando Deus fala uma mensagem, traz uma mensagem bíblica que confronta, que combate, aí não, eu só quero palavras boas. Então, às vezes, descarta os textos bíblicos que confrontam para poder ouvir só aquilo que fala: você é mais que vencedor, você vai superar isso, a alegria do Senhor é sua força. Então, ouvir palavras boas que põem a gente para cima é muito bom. Mas em diversos momentos a palavra de Deus vai nos confrontar. A palavra de Deus vai fazer com que a gente repense o nosso comportamento. Então, aceitar a palavra de Deus é aceitar a palavra toda. Não é fazer recortes dela, é aceitá-la toda. Como é que você tem olhado a palavra do Senhor? Como é que você tem entendido essa mensagem? Nós já temos meditado durante esse período de isolamento social já bastante, não é? Através dessas transmissões. A gente já teve as nossas reflexões livres antes mesmo da gente começar a estudar o livro de Jó. Depois a gente começou a estudar o livro de Jó, estudamos o livro de Jó de forma sistemática. Depois nós entramos naqueles 4 atos da paixão de Cristo, meditamos naqueles 4 atos no período de final de semana da Semana Santa. Depois iniciamos o ciclo de reflexões sobre a ansiedade e a ira, e agora começamos outro sobre a sabedoria divina. São diversos textos, diversas mensagens. Como é que você tem olhado para elas? Se em alguma delas você se sentiu confrontado, não descarte esse texto, porque a gente precisa aceitar a palavra de Deus toda. E essa é a primeira condição aqui no versículo 1. Uma outra condição que está nesse versículo é a de guardar os mandamentos. Então, eu preciso também guardar esses mandamentos. E quando eu olho para guardar os mandamentos, essa ideia de guardar não é apenas de receber essa informação e trancá-la a 7 chaves.
quando eu recebo essa informação, eu preciso pegá-la e fazer com que ela seja colocada no meu coração de maneira segura, para que eu possa, guardada a palavra, eu possa usá-la. Se a gente for pensar num exemplo para a gente conseguir colocar, trazer para o cotidiano da gente essa palavra, a gente pode pensar no que é feito, por exemplo, com o uso da água. Por exemplo, você tem na sua casa uma caixa d'água. E essa caixa d'água ela é usada como reservatório, né? E quando a água é guardada ali, ela está preservada. Mas ela não está preservada para ficar presa ali. Ela vai ser usada na medida em que houver necessidade. Da mesma forma, o combustível nas máquinas, não é? O combustível está abrigado, guardado no tanque. Mas ele vai ser usado, ele deve ser usado. Essa é a ideia de guardar a palavra, os mandamentos do Senhor. Então, não é aquele pensamento de que eu vou colocar em lugar seguro para que eu não mexa mais, como se fosse um cofre. E que fique lá guardado por muito tempo, ainda que eu vá usar uma vez ou outra, mas ele está guardado. A ideia aqui é que quando eu coloco, de alguma maneira, guardada a palavra, os mandamentos, eu coloco em algo que eu possa usar na medida em que eu viver. É como a água, é como um combustível. Então, o que o Senhor está chamando a gente para pensar aqui é nessa necessidade de pegarmos essa mensagem, esses mandamentos, guardar em nosso coração e ir usando na medida em que a gente anda, na medida em que a gente vive. Quando uma máquina está trabalhando, está em movimento, ela vai queimando o combustível. É a mesma forma daqui desse texto. Na medida em que a gente vai vivendo, a gente vai usando os mandamentos. E aí, na medida em que a gente vai usando, a gente vai se aperfeiçoando, vai entendendo melhor. E quando a gente percebe isso, a gente vai entender que nesse versículo 1 há uma questão aqui que é a de chamar as pessoas que são as pessoas sábias ou as pessoas que querem alcançar sabedoria na vida, essa sabedoria de Deus, que elas não podem ficar inertes. Elas têm que praticar essa mensagem, elas têm que aceitar, receber a palavra e elas têm que praticar. Porque na medida em que elas praticam essa verdade, elas estão demonstrando que, de fato, elas conseguiram interiorizar a mensagem e que essa mensagem tem feito diferença na vida delas. Uma pessoa que é convencida, conhece a mensagem do Senhor, conhece a palavra, conhece os mandamentos, mas os conhece apenas de forma intelectual, essa pessoa não vai conseguir demonstrar no dia a dia que conhece a Deus, que teme a Deus. O conhecimento e o temor do Senhor são demonstrados no dia a dia. É como aquela história. Tem gente que pensa assim, mas eu conheço a palavra de Deus, eu temo a Deus, mas na prática se comporta como alguém que não teme e se comporta como alguém que não conhece. E aí vem aquela história, né? O diabo, ele conhece a Deus. E ele não apenas sabe quem Deus é, mas ele treme diante do Senhor, porque ele conhece e ele sabe o que Deus é capaz e do poder de Deus como Todo-Poderoso. Então, aqui a ideia de que, na medida em que eu vivo, eu vou demonstrando o meu temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, temor a Deus, e eu demonstro também que essa mensagem tem sido guardada por mim e que eu tenho praticado essa mensagem. Então, essas são as duas primeiras condições que estão no versículo 1. E eu quero que você guarde isso no seu coração, que você guarde isso na sua mente. Então, venha comigo para o verso 2. O verso 2 diz assim: Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. Verso 2. O que há de condição nesse verso 2 para alcançar o temor e o conhecimento de Deus? A gente precisa, a partir desse verso, fazer uma distinção entre sabedoria e conhecimento. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Elas não são palavras sinônimas, pelo menos não biblicamente falando. Quando a gente pensa em sabedoria, na sabedoria bíblica, a gente pensa em algo que foi dado por Deus a nós
e que vai fazer com que a gente use o conhecimento que a gente adquiriu para praticar o bem. Então, sabedoria é o dom que Deus nos dá para usar o conhecimento que nós reunimos a partir da palavra de Deus, a partir do dia a dia da gente, do convívio com outras pessoas, para que nós façamos o bom uso desse conhecimento para o bem de outras pessoas. A sabedoria é como você olhar com os olhos de Deus, essa sabedoria divina. É aprender a olhar sob a perspectiva de Deus. É olhar com os olhos de Deus, por assim dizer. Não é você conseguir decorar uma lista de recomendações e você dizer, não, eu já alcancei a sabedoria. A sabedoria aqui é um exercício do dia a dia porque vai fazer com que a gente pegue aqueles mandamentos que estão lá no verso 1, que ele diz que é uma das condições para alcançarmos o temor e o conhecimento, e pegar esses mandamentos e começar a praticar. E o que eu vou fazer? Esses mandamentos, eles são... Deixa eu só tirar aqui um sonzinho. Acabei não tirando na hora que eu comecei e tocou aqui. Quando a gente olha para esse verso 2, a gente vai ver que o conhecimento aqui é aquele conhecimento angariado, conseguido a partir da reflexão sobre as promessas, sobre os mandamentos do Senhor e que se tornam, que acabam criando em nós esse reservatório, por assim dizer, em que a gente guarda o conhecimento. E aí a gente tem a sabedoria, essa habilidade dada por Deus para pegar essas informações todas, esse conhecimento e saber praticar, saber colocar em prática. Quando a gente pensa na sabedoria, a gente vai perceber também que a sabedoria ela não estará naturalmente com alguém muito culto. Não é algo que é automático. Uma pessoa muito culta, ela pode ter muito conhecimento, mas ela não ter a sabedoria para passar esse conhecimento ou usar esse conhecimento em favor de outras pessoas. E quando a gente pensa na palavra de Deus, a gente percebe que a sabedoria de Deus vai fazer essa conversão em nós. Vai fazer com que sejamos governados pelo comando, pelo direcionamento de Deus, para que a gente consiga fazer bom uso do conhecimento. Para que esse conhecimento, esse entendimento, passe pelo filtro da verdade. Então, uma terceira condição que o texto nos apresenta aqui para que a gente alcance o temor e o conhecimento de Deus é conseguir fazer essa diferenciação entre sabedoria e conhecimento e perceber que a sabedoria é essa habilidade dada por Deus para fazer bom uso do conhecimento que Ele nos deu. E esse conhecimento também é um conhecimento que tem nele, na constituição dele, os mandamentos de Deus que servem como alimento para a nossa alma. Aí você pode até pensar, né? Mas como é que eu vou avaliar essa parte dos mandamentos? Às vezes eu me esqueço de algum mandamento ou eu tenho alguma dificuldade em gravá-los. Olha, se você não conseguiu guardar os mandamentos, a forma mais básica deles são os 10 mandamentos. Se você não conseguiu guardar os 10, não tem problema. Você pode resumi-los em 2, amar a Deus e amar ao próximo. Se você não conseguiu guardar esses 2, tem problema. Você resume em amor, amar. Aí você vai conseguir amar. Ame a todo mundo e ame a Deus também. Vai estar bem claro para você e, resumidamente, você está praticando tudo. E se você quiser analisar de uma forma um pouco mais detalhada o comportamento no cotidiano que se exige de alguém que vê os 10 mandamentos e pratica, que os 10 mandamentos ou os mandamentos do Senhor, porque nesse caso ele não estará restrito aos 10 mandamentos, os 10 mandamentos eles resumem tudo, mas a Bíblia toda traz mandamentos do Senhor que derivam dos 10 mandamentos. Mas aí você pode olhar também o Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, que ali é uma demonstração da ética cristã, que nada mais é do que apresentar casos, questões do cotidiano que evidenciam como o cristão deve se comportar a partir da ética cristã. Ética cristã, que nada mais é do que viver os mandamentos do Senhor. Vamos ao verso 3. Põe os olhos novamente aí na palavra do Senhor. Verso 3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se clamar por entendimento
e por discernimento gritar bem alto. Qual é essa quarta condição que a gente vê aqui na palavra do Senhor para que a gente alcance o temor e o conhecimento de Deus? Nesse ponto, a gente precisa ter uma mudança na nossa forma de pensar e inclusive na fonte desse pensamento, né? Essa é a quarta condição. É mudar a forma de pensar e a fonte do pensar. Porque olha só, verso 3, o Senhor diz: grite alto, clame pela sabedoria, busque, não é? Esse entendimento, queira, busque, que haja no seu coração o desejo de você cada vez mais ter esse entendimento. O mundo que a gente vive é regido pela insensatez. E essa sabedoria de Deus precisa ser desejada, precisa ser gritada. Quando você quer algo, você quer muito, você precisa demonstrar isso. E a forma de demonstrar que o texto fala é gritando, é falando, é levando a sua voz a um volume bem alto para que os outros entendam, ouçam, não é? Então, quando a gente olha para esse verso 3, a gente vai perceber que há um desejo aqui, incutido no verso 3, de que essa pessoa que quer alcançar o temor e o conhecimento de Deus, ela precisa avaliar que a mente dela precisa passar por uma mudança. Que o coração delas, a fonte do pensar também precisa ser diferente. Qual é a fonte do meu pensar? Qual é a fonte dos meus... aquilo que motiva a minha tomada de decisão? O que é a base? O que compõe o meu arquivo interior que eu aciono na medida em que eu preciso tomar decisões na minha vida? Eu preciso mudar de emprego. Qual vai ser o ponto que vai ser analisado naquele instante? Quais serão os princípios, os critérios utilizados? Eu preciso decidir se eu vou me comportar dessa ou daquela maneira. Então, se eu olho para isso, esse comportamento precisa também passar por um crivo. Qual é o crivo do meu comportamento? O que vai fazer com que eu me comporte dessa ou daquela maneira? O meu comportamento, normalmente, vem depois que eu avalio alguma coisa. E eu avalio a partir do que eu tenho lá no meu coração como fonte de informação. Quando a gente olha para esse nosso mundo, a gente vai perceber que o mundo nada mais é do que um ambiente governado por ideias. A base da transformação do ser humano é o pensamento. Um mundo que é montado, que é formado a partir de ideias. A gente tem visto já há um tempo como a informação ou a comunicação, ela é importante para ganhar adeptos ou mesmo para destruir ambientes. A informação, quando ela é manipulada, quando a informação é torcida, ela gera um prejuízo muito grande. Aí você vai ver, há um conhecimento que sai de algum lugar, que emana de algum lugar, e essa fonte ela pode estar completamente tomada por algo que a contamina. E se contaminou a fonte, contamina todo o comportamento. Essa é a ideia do verso 3 aqui de uma forma mais aprofundada. Então, quando eu olho para a sociedade, eu vejo que a ideia, o pensamento é o que forma o comportamento das pessoas, eu vou perceber que na minha vida isso também acontece. E se eu não conseguir, não quiser, como diz aqui o verso 3, né? Olha só o início, se clamar por entendimento e buscar, gritar bem alto, né? Se não houver a busca por esse entendimento que vem da palavra, que vem do Senhor, eu vou continuar tomando minhas decisões a partir de conceitos que eu tenho no meu coração e que às vezes é o resultado de diversas outras filosofias, comportamentos que eu adquiri vivendo na sociedade, mas não é a palavra de Deus. Então, a quarta condição para que eu consiga usufruir desse benefício, dos benefícios, viver o temor a Deus e o conhecimento do Senhor, é que eu consiga mudar a forma e a fonte do pensar. A minha forma de pensar é moldada pela palavra e a fonte do meu pensar é a palavra de Deus. Se você for olhar para o dia a dia da gente, aquilo que é exigido de nós
atividade ou uma boa questão a você ter à mão para você usar no dia a dia é quando você estiver diante de alguma situação que cobre de você um comportamento que você pense, será que isso é biblicamente correto? Pense um pouquinho antes e faça uma pergunta, né? O que que Jesus, no meu lugar, faria? O que que Jesus faria em meu lugar numa situação como essa? Aí você pode dizer, mas isso aí é demais, porque Jesus não faria praticamente nada na vida. Engano seu. Se você for olhar no Novo Testamento os relatos sobre o ministério de Jesus na Terra, a gente vai ver que Jesus esteve com diversas pessoas, Jesus caminhou com diversas pessoas, Jesus esteve em diversos lugares que, inclusive, para as pessoas da época, eram lugares inaceitáveis para que ele estivesse. Esteve em companhia de prostitutas, de coletores de impostos, de pessoas que eram tidas como ladrões, a escória da sociedade. Mas o comportamento dele era um comportamento completamente diferente daquelas pessoas. Então, o que que Jesus faria se estivesse numa situação como essa que eu estou vivendo? É uma boa pergunta a se fazer. E a gente vê a última condição que eu quero compartilhar com vocês aqui, esta noite, que está no verso 4. E diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Olha só. Se procurar a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca o tesouro escondido, a gente tem aqui mais uma condição, que é aquela busca de algo que a gente vê um valor econômico, monetário, e que a gente busca com muito empenho, com muita vontade, com muito interesse que faz a gente, inclusive, perder noites, ficar noites em claro, de passar até alguns momentos sem comer, porque está trabalhando demais, está buscando alguma coisa que você sabe que não pode parar naquele momento. Então, esse interesse, esse desejo de encontrar algo bom, que tenha valor para você, deve ser o mesmo interesse na hora de buscar a sabedoria. Quando coloca aqui os exemplos da prata e do ouro, né, do tesouro escondido, a gente precisa perceber que muitas coisas, muitas pessoas pegam esse desejo e, para alcançar dinheiro, alcançar fama, acabam sacrificando a sabedoria. É uma atividade, é uma prática que acontece bastante, né? Agora, a sabedoria é mais importante do que a riqueza. Com toda certeza é mais importante. Salomão, que escreveu esse texto, é um exemplo muito claro disso. Salomão foi perguntado por Deus o que ele queria receber de Deus. E ele poderia, se fosse uma pessoa que não tivesse avaliado bem o que podia pedir para a vida no dia a dia, mas ele já tinha sido instruído por Davi também, então ele era alguém que tinha elementos aí no coração, elementos vindos de Deus mesmo, informações vindas do Senhor, porque Davi instruiu ele como filho. Ao invés de pedir dinheiro, pedir riqueza, pedir poderio militar, ele pediu sabedoria. E junto com a sabedoria, Salomão recebeu todo o resto. Todo o resto. Deus fala aqui sobre uma condição que é uma condição que não pode deixar de existir na hora de buscar o temor a Deus e o conhecimento do Senhor, a sabedoria do Senhor, que é buscar com avidez, é buscar com interesse, muito interesse, um interesse real. E Deus conhece o nosso coração e as nossas motivações. Então, ninguém melhor do que Ele para julgar a gente. Você, com toda certeza, já viu alguns programas, alguns reality shows que mostram pessoas que saem normalmente dos Estados Unidos para fazer a sua busca por ouro, né, em outros lugares do mundo, ou mesmo no seu próprio país, buscando ouro, gastando muito tempo, investindo dinheiro. Alguns acabam quebrando nessa busca e acabam tendo aquela febre do ouro, né? De que a pessoa, por mais que ela cave, por mais que ela procure, que ela não encontre, ela acaba gastando todo o dinheiro que tem porque ela quer encontrar a todo custo, se torna uma obsessão. O texto aqui fala sobre a busca pela sabedoria, pelo temor, pelo conhecimento do Senhor, nessa mesma intensidade, na intensidade de alguém que está com a febre do ouro, por assim dizer.
Aquela pessoa que está tomada por aquele desejo, que é um desejo que não sai do coração dela e que ela acaba buscando com todas as forças que tem, com todos os meios que tem. Então a palavra de Deus, quando fala aqui dessa busca pelo conhecimento do Senhor, pela sabedoria, fala que não pode ser algo feito de uma maneira irreal, uma maneira fantasiosa. Tem que ser feita de coração. Essa busca tem que ser de coração. A palavra de Deus mesmo diz, não é, que nós devemos buscá-lo de todo o coração, porque Deus será achado de nós quando o buscarmos de todo o coração. Então, que a gente avalie, queridos, essas questões, pense em todo esse relato, esses ensinos, e perceba que essas condições que o Senhor coloca para nós, elas nos fazem perceber que realmente no nosso dia a dia a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a fonte do nosso pensamento. A gente precisa guardar essa mensagem no coração, essas promessas. A gente precisa aceitar essa mensagem, porque se a gente não aceitar, não vai fazer diferença na vida da gente. Se a gente só balançar a cabeça e disser, não, uma palavra muito boa, gostei, acho interessante, mas se a gente não aceitar realmente para que se torne parte da nossa vida, não vai fazer diferença. E quando a gente olha essa parte da busca ser uma busca intensa, ávida, pela sabedoria, algo que sai do nosso coração com muita força, que demonstre realmente que a gente tem interesse em aprender mais do Senhor, quando a gente buscá-lo dessa maneira, Ele vai abençoar nossas vidas. Ele vai nos trazer a um status, a um momento em que a gente vai ter alegria no coração e saber que a gente tem recebido do Senhor a sabedoria, a paz, o conforto e tudo mais. Porque com a sabedoria do Senhor vem todas as outras coisas junto. E os outros dois versículos, versículos 5 e 6, são o resultado, né, de toda essa busca. Olha só, versos 5 e 6. Então você entenderá o que é temer o Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Com essa busca, vivendo essa realidade, cumprindo essas condições que Deus nos ensina aqui, a gente vai ter em nossas vidas essa sabedoria e esse conhecimento de Deus. Queridos, não há como viver bem sem que a vida da gente seja guiada pela sabedoria do Senhor. E aí eu faço aqui uma pergunta. Será que você tem conseguido aceitar a verdade do Senhor de maneira clara, sincera? Se tem aceitado, tem guardado no seu coração os mandamentos, assim como a gente guarda a água para usar na medida em que precisa, assim como as máquinas usam combustível na medida em que trabalham. Será que você tem conseguido usar os mandamentos do Senhor na medida em que você vive? Será que no momento em que você está caminhando na sua vida, você consegue ver que a sabedoria ela é diferente do conhecimento? Que o conhecimento é o resultado de tudo aquilo que a gente aprende, mas sabedoria é o dom dado por Deus para a gente conseguir usar bem o conhecimento que a gente tem? Usar da melhor forma possível? E perceber também que há uma forma de pensar, a fonte do pensar, que essa fonte do pensar precisa ser a palavra de Deus, que a forma de pensar precisa passar pela palavra, e perceber também que quando a gente olha para a busca dessa sabedoria, desse conhecimento do Senhor, que essa busca não pode ser uma busca mais ou menos, mas tem que ser uma busca em que o nosso coração esteja empenhado de verdade, um coração apegado a Deus de verdade nessa busca. Quando buscarmos o Senhor de todo o coração, nós acharemos a Ele. O Senhor será achado de nós. Então, que nesta noite a gente pare para perceber isso e perceba que precisamos mesmo da sabedoria de Deus para lidar com tudo na vida e que essa sabedoria precisa passar por essas condições. Precisamos avaliar, pensar, porque de fato Deus cobra de nós esse comportamento. Amém, queridos? Que Deus abençoe seu coração, que você tenha mesmo na mente e no coração a palavra do Senhor e que consiga colocar em prática essas lições que a gente tem aprendido e que a sabedoria do Senhor seja real no seu coração, em nome de Jesus. Queridos, a gente sempre está fazendo, né, aquele momento no final, que é um momento de termos uma pergunta sobre o que foi a reflexão do dia anterior, né? Então eu vou convidar Adriano aqui para que ele possa
para que ele possa participar aqui. Vou só colocar aqui chamar ele para que ele possa fazer a pergunta. Já mandei. Boa noite, a graça e a paz a todos. Amém, meu querido. Graça e paz. Boa noite. Boa noite. Bem, estamos naquele momento em que faremos, né, o sorteio, né, de a entrega de mais um breve catecismo, confissão de fé, catecismo maior, nesse que contém nesse livreto, né? Amém. Eu vou lançar a pergunta de hoje, né, que é com base no estudo de ontem, né? Vou publicar aqui. Quais são os 3 grupos a quem Deus dirige o seu protesto? Com base no estudo de ontem. Quais são os 3 grupos a quem Deus dirige o seu protesto? Até agora, só as meninas da SAF que ganharam, né, os livretos, né? Tá faltando aí um varão. Os Olha aí, pastor, o que o senhor acha que tem uns sinônimos aí também? Quem foi? Já começando. Teve aqui Tiago e Regina, né? Acertaram. Esses são os 3 grupos. Muda um pouquinho o nome, né? Às vezes você vê como zombadores, né? Inexperientes, insensatos, tolos, loucos, mas eles acertaram. Esses nomes também caracterizam aqueles 3 grupos. Pronto. Então, Tiago e Regina ganharam a livreta. Parabéns. Agora tem pelo menos um homem no meio, né? Mas com certeza foi Regina. Aí vai mais uma... olha lá, a versão da Bíblia deles, com certeza. Dependendo da versão, muda um pouquinho a expressão. Amém. Louvado seja Deus. Bênção. Amanhã a gente vai ter mais. E esse trecho aí está no versículo 22, né, do capítulo 1, o trecho que fala sobre os 3 grupos. E a gente conseguiu aí ter mais alguém aí acertando. E ainda bem que nenhuma dessas noites a gente ficou sem alguém que conseguisse acertar, não é? A resposta. Vou ver se faço uma pergunta um pouco mais difícil na próxima. Vou ver se dificulta mais a busca pela resposta. Amém, queridos. Eu vi aí que a irmã Doroteia pediu oração por Márcia, né? Cunhada dela, que está na UTI, no Hospital do Coração. Vamos orar pela vida dela. Márcia. A gente até visitou ela, né? Algumas vezes, como a SAF, né? Então, Márcia já é conhecida da igreja. Vamos orar por ela. Amém. O Giseu está dizendo aqui, muita gente acertou. Graças a Deus. Amém. O Giseu já queria ganhar outra. Tá aí, Débora falando, não, pastor, tá bom que o nível da pergunta? Parece que vai ter uma doação do iPhone aí, pastor. Thalita, vê se ela quer me dar. Orar pelos funcionários do DNA Center, né? Laura está pedindo aqui. Doar para sortear um iPhone é fácil, basta pegar um iPhone 4 já antigo que não está atualizando mais e doar, né? Ou assim, para colocar no sorteio, aí é fácil. Não está explicando qual é o tipo do iPhone. Olha aí, ó, Laura dizendo que tem alguns funcionários lá do DNA Center que estão com Covid. E Laura trabalha lá, né? Então, assim,
a oração dela também já é voltada para o ambiente de trabalho dela. Amém. Vamos orar sim. Então, orar por Márcia, pelos funcionários lá do DNA Center, e orar por todos os setores que a gente já sabe, né, que estão aí enfrentando a pandemia, né, diretamente. Vamos lá. Ok. Amém. Então é isso. A Arnaldo também está trabalhando lá no DNA Center. Ok. Amém. Ok, então. Amém. Adriano, meu querido, você ora por esses pedidos? Sim. Orar por Márcia, Oremos. orar pelos funcionários lá do DNA Center, pelas pessoas que estão... Thalita está trabalhando lá no Giseuda Trigueiro, né? Orar pelos pacientes, tanto os que estão lá no Giseuda, né? Quanto os demais, os que estão espalhados aí pelo país, pelo mundo, que estão sofrendo com essa doença. E pelos profissionais também que estão trabalhando com as pessoas, né? Cuidando das pessoas doentes. Então, ore aí, meu querido, nesse momento. Oremos. Pai amado, Pai bendito, nós, primeiramente, ó Deus, te agradecemos, ó Pai, por termos a oportunidade, ó Deus, de estudarmos mais a Tua Palavra, aprendermos mais de Ti, ó Deus. Verdade. Que o Senhor nos dê, ó Deus, capacidade, ó Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, para que coloquemos em prática, Pai, tudo aquilo que temos aprendido até hoje, ó Deus. Verdade. Para que nós sejamos instrumentos Teus, ó Pai, para que a Tua Palavra, ó Deus, chegue ao coração dessas pessoas, Pai, que ainda não te conhecem, ó Deus. Nós queremos, ó Deus, te pedir, ó Pai, pela vida de Márcia, ó Pai, que o Senhor seja, ó Deus, ali agindo, ó Pai, para que ela possa ter a sua saúde totalmente restaurada, ó Pai, e que logo possa dar o testemunho de tudo que Tu tens feito na vida dela. Em nome de Jesus. Nós queremos pedir também, ó Deus, pelos aqueles irmãos, ó Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando com esses pacientes, ó Deus, Verdade, Deus, que estão sofrendo, Pai, com essa doença. Que Tu possas estar, ó Deus, livrando eles, ó Pai, dessa contaminação, ó Pai, que eles possam estar, ó Deus, com a sua saúde, ó Deus, plena, para que possam estar ajudando cada vez mais, ó Deus. Para que vidas ali, ó Pai, possam ser recuperadas, ó Deus, para que, ó Deus, também, ó Pai, através do seu trabalho, o Teu nome também possa chegar a essas pessoas, para que elas possam ser curadas fisicamente e espiritualmente também, ó Deus. Nós queremos, ó Pai, também te pedir, ó Deus, pelos irmãos, ó Pai, que trabalham em instituições tipo o DNA Center, ó Pai, que o Senhor também possa estar, ó Deus, agindo ali, ó Deus, livrando também, ó Pai, esses irmãos dessa doença, ó Pai, que possa, Deus, estar, ó Deus, dando, ó Deus, saúde, dando, ó Deus, disposição, ó Pai, para que a cada dia possa estar ali, ó Deus, contribuindo para que essa doença possa ser, ó Deus, de vez extirpada, ó Pai, do nosso país. Jesus, ó Deus. Ó Deus, também queremos te pedir, ó Deus, por todos os doentes, ó Pai, que estão, ó Deus, nessa situação, Pai, muito crítica. Nós temos visto, ó Pai, que é uma doença realmente que ela ataca fortemente, ó Deus, as pessoas, ó Pai, deixando totalmente debilitadas, ó Deus. Mas que Tu possa, ó Pai, estar livrando, ó Deus, o Teu povo dessa doença, ó Pai, e aqueles que já foram infectados, ó Deus, que possa estar dando forças, ó Pai, para que tenham condições, ó Deus, de enfrentá-la e vencê-la, Pai. Nós também, ó Deus, queremos te pedir pela nossa igreja, Pai, que o Senhor esteja ali, ó Deus, abençoando a cada irmão, Pai, livrando também de todo mal, ó Deus, nesse momento em que existem muitas incertezas, Pai, mas nós temos a certeza que tudo está debaixo das Tuas mãos, debaixo do Teu controle, ó Pai. Nada ocorre, ó Deus, senão pela Tua vontade ou permissão, ó Deus. Nós sabemos, ó Pai, que contigo, ó Pai, nós temos a vitória certa, e a vitória é no nome de Jesus. Fica conosco, ó Pai, dê-nos a noite de sono tranquilo, ó Pai, debaixo da Tua proteção. E aqueles que precisarem estar aí, ó Pai, que esteja ali também, ó Deus, abençoando, ó Deus, dando saúde para que estejam, ó Pai, cumprindo as suas atribuições.
É isso que nós te pedimos, Pai, já agradecidos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor. Amém. Boa noite Amém, a meu querido. todos. Obrigado. Que Deus Deus abençoe. abençoe você, abençoe a Sheila, as meninas. Tenham uma boa noite. Boa noite a Essa todos. parte. Amanhã tem o último livro, né? Amanhã tem o último O livro. último Olha desse aí. livreto, né? O último livreto desse, né? Depois tem o Pilares da Fé. Depois vem esse outro. Beleza. Amém. Amém. Amém, queridos. A gente vai amanhã ter mais um momento de reflexão, com a graça do bom Deus, né? E você já está convidado para participar. Vai ser um momento também de reflexão bíblica e com a boa mão do Senhor sobre nós, com certeza a gente vai conseguir aprender o que Ele quer falar para nós, né? Aos nossos corações. E que você possa participar e também, se quiser estender o convite a outras pessoas, fique à vontade, convide, né, para participar, porque vai ser muito bom ter todos aqui nesse período de reflexão bíblica. Então, que Deus abençoe vocês, tenham uma ótima noite, em nome de Jesus, tá bom? Amém e até amanhã.